E eu coloquei como tema dessa ministração: o fogo sempre responde ao compromisso. Toda vez que Deus acende um fogo na Bíblia, Ele responde a uma entrega. Nunca é o fogo primeiro, sempre é o altar, sempre é a entrega, sempre é o compromisso. A gente vê lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 38, que quando Elias ali vai confrontar os profetas de Baal, antes de qualquer coisa, Elias conserta o altar. E nesses dias que nós estamos aprendendo aqui, para o ano de 2026, eu quero te convidar nessa noite. Deus é um Deus que Ele quer derramar um fogo para consumir esse altar. Só que antes desse fogo consumir o altar, eu preciso reconstruir esse altar. Antes do fogo que Deus mandou ali, houve uma reconstrução no altar. Antes da glória encher o templo, lá em Salomão, Salomão ofereceu o sacrifício. Antes do dia de Pentecostes, Atos 2, havia oração, unidade e rendição. O fogo de Deus, ele nunca cai sobre expectativas, mas ele cai sobre compromissos, comprometimento. É lógico que eu preciso ter uma expectativa, mas não é a minha expectativa que vai definir, mas é o meu nível de comprometimento com Deus. É por isso que aqui Paulo não começa falando de dons, não começa falando de poder, de ministério, de unção, não. Aqui Paulo começa falando de sacrifício vivo. Porque antigamente era um sacrifício morto. Eu matava um animal. Agora não. Agora o sacrifício é vivo. E o sacrifício sou eu. Uma vida comprometida com Deus, ela precisa começar no altar. E Paulo usa aqui a expressão: apresentai os vossos corpos. Ou seja, eu estou vivo, mas eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho, a minha mente, as minhas emoções, meus relacionamentos, meus hábitos, minha prioridade, minha história, meu futuro, tudo na mão dele. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e tudo ele fará. Isso é entrega, isso é altar, isso é sacrifício vivo. Nada pode ficar de fora do altar. Como eu disse lá no Antigo Testamento, o animal não tinha escolha. E o animal, ele não era sacrificado 30%. Ele não era sacrificado 50%, 70%. Mas no altar de Deus é tudo. No altar de Deus é 100%. O compromisso com Deus, ele não é parcial. Porque quando é parcial, não é compromisso, é descompromisso. Mas quando é total, é sacrifício, é entrega, é renúncia. É eu renunciar àquilo que está no meu controle, para eu viver no controle de Deus. Irmãos, viver no controle de Deus, irmãos, é difícil demais. É difícil demais. Porque muitas vezes, quando sai do nosso controle, a gente se desespera. Ai,
E agora? O que vai ser? Ah, não, e agora? Acabou tudo, Não, eu preciso confiar a um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida dos detalhes. Mas para isso, eu preciso confiar. E quando eu confio, eu entrego. A gente quer entregar para Deus, bem assim, Deus, pega aí. Aí Deus puxa para lá, Deus puxa para cá, Deus puxa para lá, Deus puxa. Solta, meu amigo! Entrega! Não, eu entreguei, mas e aí, Deus? E aí? Isso me lembra, sabe o quê? Abraão. Deus falou para Abraão o quê? Abraão, tu vai ter um filho. Vou não, vai, tu vai ter um filho. Mas eu tô velho, tu vai ter um filho. Tá demorando, Deus, deixa. Qual é? Tá demorando, qual é a tua? Esqueceu de mim, foi, tu dormiu, qual é a tua? Calma, Abraão, calma. Não! Aí Sara teve uma ideia brilhante. Uma visionária do cão. Não, deita lá com H. Deus não falou que tu vai ter um filho? Se Deus falou que vai ter um filho, eu acho que não é comigo não, porque eu já estou velha. Gagá, 90 anos. Comigo não vai rolar mais não, acho que tem que ser com ela. E Abraão deita com H e tem um filho chamado Ismael. Não sei se você tem televisão na tua casa, mas lá em Israel até hoje tem conflito na região de face de Gaza. E aquele conflito é a Palestina contra o povo de Israel. E aquele povo lá é descendente de Isaac contra descendente de Ismael. Sabe por quê? Porque o homem quis dar uma ajudinha para Deus. Não, Deus, está demorando demais. Já que está demorando, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito, não sabe de nada tu. Quem vai fazer sou eu aqui. E é aí que a gente estraga tudo. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente estraga tudo. Por que não confiar num Deus que tem o controle de tudo? Por que não confiar num Deus que consegue ver o futuro? Não, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus está demorando demais. Parece que nem me vê mais. Para todo mundo dá certo, para todo mundo dá certo. Quando é a minha vez, dá ruim. Sabe o que é isso? Falta de entrega. Entrega tudo e confia e deixa que Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Ele cumpre, irmãos. Às vezes a gente quer do nosso tempo, a gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa hora. Parece que é menino mimado. Entendeu? Fala assim, eu não quero. Não, não é do teu jeito não, é do jeito de Deus. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. De você pedir um negócio para Deus, e Deus fazer de um jeito, mas Deus faz de um jeito que eu não estava esperando. Às vezes você faz uma oração para Deus, e Deus pega e começa a mover as coisas de um jeito que diferente do que eu estava esperando. Aí tu já murmura, mas desse jeito, Deus. Ei, deixa eu te falar, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas eu estou acostumado, que o pastor Mário é perturbado mesmo. Olha só. Deus não é minha nega para fazer do jeito que eu quero, e não é meu empregado. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ah, Deus, por que aqui? Por que por aqui? Por que por ali? Por que? Meu amigo, só vai, só entrega, só confia. A gente quer viver o melhor de Deus, mas a gente não quer entregar o que a gente tem. Tu quer multiplicar 0 vezes 0, irmão. Se tu não entregar, é 0 vezes 0. 0 vezes 0 é quanto? 0. Aí tem gente que quer, não, eu vou entregar, vou semear aqui. Aí tu vai semear o quê? Tu vai semear, tu quer plantar vento e quer colher o quê? Tu vai colher tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. Essa é a minha parte. A minha parte é essa. Eu só preciso reconstruir o altar
quem manda o fogo, quem manda o poder, quem manda a unção, quem faz a transformação, quem faz o milagre não sou eu, é Deus. Eu só preciso cuidar do sacrifício, que sou eu. Sacrifício vivo significa eu continuo vivo, mas não sou mais dono de mim mesmo. Eu caminho, mas não mais pelos meus próprios passos, pelos meus próprios desejos. Eu existo, mas para um propósito. Sacrifício santo, minha vida é separada para Deus, não misturado com o mundo. Pureza não é a falta de tentação, mas é a escolha diária de viver no altar. Ai, pastor, eu tenho vontade de pecar todo dia, acho que isso é do cão. Irmão, enquanto tu estiver aqui, tu vai ter vontade todo dia de pecar, de fazer coisa errada. Não quer sentir vontade demais, tu vai ter que morrer. Porque a vontade tu vai ter todo dia. Sabe qual é a diferença? Irmão, a vontade que todo mundo está lá fora tem, a gente também tem. A diferença é que eu escolho viver no altar. Eu escolho renunciar. Eu escolho ser um sacrifício vivo. Sacrifício agradável, Deus recebe a minha entrega como perfume. Ele se agrada da minha renúncia. Ele vê o altar antes de responder com fogo. A primeira coisa que Elias, o fogo sempre volta para um altar restaurado. Pega esse daqui. Quando Elias, ele vai orar para Deus derramar o fogo, para consumir o altar, a primeira coisa que ele orou não foi pedindo fogo. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. E depois ele disse: ei, chegai-vos a mim. E todos chegaram perto dele. E eles começaram a reconstruir o altar do Senhor. O povo gritava por fogo, mas Deus não mandava o fogo enquanto o altar estivesse em ruínas. Deus não disse para Elias não disse para Deus assim: Senhor, manda o fogo, Deus. Depois eu construo o altar, depois eu conserto. Não. Primeiro o altar, depois o fogo. Porque o fogo, ele é condicionado ao altar. Então a gente aprende aqui o seguinte: o avivamento, ele segue uma ordem espiritual. Primeiro altar, depois fogo, e depois a glória de Deus consome o altar. Não é invertida a ordem. Primeiro a gente quer a glória, depois a gente quer o fogo, depois a gente quer o altar. Não funciona assim. Não é de trás para frente. Deus não é incoerente. Deus é coerente. O fogo que nós queremos fora só virá quando Deus restaurar o altar aqui dentro. O avivamento que a gente busca não começa na igreja. O avivamento que você busca, que eu busco, começa lá na tua casa, dentro de você. O avivamento que nós buscamos começa lá no teu secreto, onde ninguém está vendo. Eu vou te dizer uma coisa: o nível do fogo de Deus sobre a tua vida, ele sempre será proporcional ao nível de entrega. Quanto mais você entregar, mais você recebe de Deus. Mais você entrega. A matemática de Deus é diferente, irmão. A matemática de Deus não é eu quero. Não. A matemática de Deus é assim: eu entrego. E aí, na medida que você entrega para Deus, Deus derrama sobre você. Deus derrama sobre nós. Segundo ponto: compromisso exige separação.
Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformar, ela vem do grego shimatsu. Agora eu falei quase japonês, né? Significa tomar a forma de um molde externo. Ser pressionado para parecer com o ambiente ao seu redor. Então a palavra transformar, ela tem uma origem grega que significa eu me amoldar por algo externo. Eu ser influenciado por algo externo. Conformar é entrar dentro de uma forma. O mundo, ele tem uma forma. Uma forma. Vai fazer pão? Tem uma forma de coração. Já viu forma de coração? A Luzinete deve saber. A Luzinete me ensinou a fazer pão uma vez, irmão. Meu Deus do céu. É quase um menino para fazer aquele pão. É o dia todo, tem que ficar no sol, tem que crescer a massa, tem que bater na massa, e não sei o que. Eu falei, não. E eu achava caro quando o pessoal comprava R$10 no pão caseiro. Tá barato isso daí. Dá trabalho demais, né? Dá até dó de comer, dá vontade de pendurar na parede, assim, tanto trabalho que dá. Mas, como formar, ela tem essa origem de você ter que caber dentro de uma forma. É por isso que muitas vezes, lá no mundo, e quando eu falo mundo, é as pessoas que não têm temor ao Senhor. Qual que é a forma deles? A forma que eles vivem. Beber, fumar, né? Tem até beber, cair, levantar, né? Tem a música lá. Pois é. A forma do mundo é aquela. E para que eu possa me encaixar lá, eu preciso fazer o que eles fazem. E que, na verdade, na maioria das vezes, é para querer justamente caber naquela forma. Muitas vezes eu vou lá e vou beber porque eu quero caber naquela forma. Eu vou fumar porque eu quero caber naquela forma. Eu quero ser aceito por eles. Eu quero me encaixar naquela forma. E não vos conformeis. Paulo está dizendo aqui, olha, não entre nessa neura de querer caber. Você não nasceu para caber no mundo. Você não nasceu para entrar naquela forma. Sabe por quê? A forma que Deus te criou, ela está no céu, ela não está no mundo. A forma, ela se encaixa certinho. Quando você faz o bolo lá na forma de coração, você tira o bolo lá da forma de coração, ele vai ficar com coração, né? Ele não vai encaixar em outra forma. Ele só vai encaixar na forma de coração. Aí tem aquela forma quadrada assim, aquela forma se eu tirar o bolo da forma quadrada e querer encaixar o bolo dentro da forma de coração, ele não vai caber. É da mesma forma, irmão. Você não cabe lá. A tua forma é diferente, não cabe lá. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O mundo tenta nos moldar, mas o Espírito quer nos transformar. O mundo quer te encaixar lá. Vem pra cá, vai pra lá, fuma aqui, bebe ali, se prostitui ali. Não. Mas enquanto o mundo tenta te encaixar, Deus, Ele quer te renovar. Uma vida comprometida é inevitável termos uma vida separada. E separado é uma das traduções para a palavra santo. Separado. Nós somos santos hoje. Ah, santinho, não sei o quê. Não, santo é separado. Você escolheu viver uma vida separada. Uma vida diferente. Sabe por quê? Porque não existe altar santo em ambiente misturado. Não existe fogo puro em coração dividido. Não existe avivamento onde há conformidade. Efésios,
capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tá, Rafael, e como a gente entristece ele? Praticando práticas que ele desaprova, com conversas que ele não participa, com hábitos que sufocam a sua voz e nós nos tornamos surdos para o que ele está dizendo para nós. Nós entristecemos o Espírito Santo convivendo em ambientes que ele não habita, com prioridades que o ignoram. O Espírito Santo é como fogo. Ele não se apaga sozinho. Mas você pode colocar um pano, sabe? Já viu como as pessoas apagam o fogo? Eu já vi muitos vídeos de pessoas apagando fogo, batendo pano assim. Tchá. Pois é. Muitas vezes a gente abafa o Espírito Santo na nossa vida. Apagar não, porque ele não apaga. Mas a gente consegue abafá-lo e deixar com que ele não nos consuma por inteiro. Não existe avivamento onde ainda exista conformidade com o mundo. Se eu pareço com o mundo, eu penso como o mundo, eu falo como o mundo fala e eu vivo como o mundo vive. Como eu quero viver algo que só Deus pode me dar, mas eu vivo uma prática que o mundo me dá. Viver separado não é uma religiosidade. Não, sai daqui, sai filho do cão, vai para lá. Isso é religiosidade. Separação não é religiosidade, é identidade. E amanhã o pastor vai falar com o Johnny ainda, você já falou? Eu queria dar uma palavra de tarde, não estava nem no script isso daqui. Eu vim pensando, Deus falou comigo 2 dias atrás. Eu quero dar uma palavra. Era só para o jovem, mas quem quiser vir de tarde, vem de tarde aqui amanhã. Não sei que hora não, pastor, só vê a hora aí. 4 horas, 3 horas. Eu quero dar uma palavra sobre identidade. Quem quiser vir amanhã de tarde, vem aí. Quem se compromete é transformado pelo fogo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos, ela vem do grego metamorfo. É a mesma palavra para definir transformação de uma lagarta em borboleta. Metamorfose. Tem essa palavra portuguesa chamada metamorfose, que é um processo de transformação que a lagarta passa para se transformar em uma borboleta. Transformai-vos vem da mesma origem ainda da palavra transfiguração de Jesus lá no monte. A obra do Espírito que muda a natureza, ela muda a nossa natureza e consequentemente a nossa forma de viver. O Espírito Santo, ele não melhora ninguém, ele transforma. Nós não estamos aqui para ser melhorado, nós estamos aqui para ser transformado. Transformação é diferente de melhora. Não é uma reforma. Eu vou pintar. Não é uma reforma, é uma reconstrução. Não é ajustes. Vamos fazer alguns ajustes aqui, tal, dar um retoque ali. Não. É avivamento interior. É algo que começa onde ninguém está vendo. É lá dentro de você, é dentro de nós. Avivamento, sabe o que é, irmãos? Avivamento é Deus desentupindo tudo aquilo que o mundo entupiu. Avivamento é Deus cavar os poços que o mundo entulhou na nossa vida.
E às vezes esses poços estão dentro de nós, cheio de porcaria, cheio de tranqueira, cheio de lixo. E avivamento é cavar isso. Cavar de novo, cavar de novo, cavar de novo. Tirar todo esse lixo. E aí vai jorrar de novo uma água limpa, uma água pura. E a água na Bíblia muitas vezes simboliza o Espírito Santo de Deus. O avivamento que você quer na igreja começa no altar que nós construímos no secreto. Aquela igreja está muito fraca. Está muito fraca, não estou gostando. Não gostei do culto hoje. Esse louvor não gostei. Não gostei. Irmão, não é para tu. É para Deus. Você não vem aqui para ser um telespectador. Sabe aquele crítico ventilador? Fica só assim. Irmão, o culto não é para ti não, o culto é para Deus. Você veio aqui para entregar também. Ou tu veio aqui para ver o irmão. Oi, irmão, quanto tempo que eu não te vejo? Vai lá em casa para nós comer um churrasco. Não, o culto não é isso aí não, irmão. O mover de Deus que nós desejamos não começa na igreja. Aqui são várias brasas que vão incendiar esse lugar. Mas a brasa, o fogo começa a acender lá na tua casa. A faísca vem de lá. Às vezes o culto não flui, não é porque é que o pastor, porque é que a pastora, porque... Não, irmão, é porque a tua brasa está apagada. Está apagada a tua brasa. Mas não tem problema não. Se tiver pelo menos uma faísca, aqui no meio das outras barras vai pegar fogo de novo. O importante é não deixar apagar. Se tiver pelo menos uma faísquinha, olha, quando chegar aqui, é pipocado de novo. A transformação que nós queremos do lado de fora, ela começa aqui. Transformai-vos a vossa mente. E aqui, irmãos, não vos conformais com este mundo. A gente pode entender como duas formas aqui. Existe o mundo lá fora e existe o mundo dentro de mim também. O mundo lá fora quer me parar. O mundo aqui dentro, ele quer me levantar, quer que eu continue. E se eu deixar o mundo de fora influenciar no meu mundo aqui dentro, isso me paralisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não unge quem não se entrega. Deus não usa quem não se consagra. Deus não envia quem não se dispõe. E a pergunta nessa noite é: você quer o fogo? Ou você quer o altar? Sabe por quê? Porque o fogo só vem eu não sou responsável pelo fogo. Eu sou responsável pelo altar. Eu não tenho como controlar o fogo. O fogo de Deus não sou eu que controlo. Mas eu controlo o altar. Se o altar está limpo, se o altar não está limpo. Se existe compromisso, se não existe compromisso. Se eu quero me moldar no mundo, com o mundo, se eu não quero me moldar com o mundo. Isso sou eu que escolho. E isso vai determinar
o fogo ou não na minha vida. Nessa noite, como meta para vivermos um 2026, uma vida comprometida e avivada. Olha só, o comprometimento vem antes do avivamento. Não tem como eu ser avivado sem comprometimento. Não, a conta não fecha. Não tem como. Sabe por quê? O avivamento é o fogo que Deus derrama sobre o altar. Mas para que tenha esse altar, precisa se ter comprometimento. As duas coisas devem andar juntas. Se nós entendermos isso, irmãos, de verdade, 2026 vai ser um ano diferente da tua vida. 2026 vai ser um ano diferente se eu fizer diferente. Porque se eu fizer a mesma coisa, irmão, vai ser a mesma coisa. Quem tem que ser diferente não é um ano, sou eu. Eu sendo diferente, eu vou fazer um ano diferente. Agora, se eu quero viver a mesma coisa, é só tu fazer a mesma coisa que tu fez esse ano, o ano passado, o outro. Agora, se você quer viver um ano diferente, você tem que ter um posicionamento diferente. Você tem que ter um comprometimento diferente. Você tem que ter uma entrega diferente. Você deve decidir não se encaixar na forma do mundo. E isso é um sacrifício vivo. É um sacrifício diário. É todo dia. É todo dia. Ah, não. Eu já me entreguei demais esse ano. Ano que vem eu não quero entregar tanto, não. Tô cansado. Igual a galinha da Angola, né? Tô fraco já. Tô fraco. É todo dia. É todo dia. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só aqui, são 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a agradável e a perfeita. Eu quero convidar você nessa noite, nós, a vivermos a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, ela só é possível quando eu entrego tudo. Entregar é reflexo de confiar. Se eu confiar, eu vou entregar. Você vai entregar alguma coisa para quem tu não confia? Tu vai entregar o teu filho na mão de quem tu não confia? Não vai. Então, se você entrega, é porque você confia. Então, eu quero convidar você nessa noite. Se você precisa reconstruir esse altar, faça isso. Faça isso nessa noite. E eu vou voltar aqui depois. Se o pastor mais quiser que eu voltar aqui uma vez, eu volto. Daqui a 10 anos, sei lá quando. Você vai me contar. Ou se você for lá em Porto Velho, né? Você vai me contar. Ei, irmão, lembra aquela palavra lá? Irmão, naquele dia, eu decidi viver como um sacrifício vivo. Eu decidi não me conformar com o mundo, irmão. Se tu souber que eu estou vivendo, irmão. Irmão, nem se eu estivesse sonhando, eu acreditaria que eu estava vivendo. Porque Deus faz isso. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que nos surpreende. Só que Deus vai nos surpreendendo na medida que eu vou me entregando. É proporcional. Na medida que eu me entrego, Deus me surpreende. Irmãos, hoje eu tenho vivido coisas na minha vida
Que eu imaginei que um dia eu fosse viver, mas eu não imaginei que eu fosse viver com a idade que eu tenho hoje. Porque Deus me surpreendeu demais. Eu me converti com 15 anos, lá na Renovada. Pastor mais baterista lá. E eu lá. Cheguei lá. Talvez você fala assim, tu fala isso aí porque tu vive lá em Porto Velho, não sei o quê. Eu nasci de 6 meses. Eu fui criado com a minha avó. Eu não conheço meu pai. Eu fui criado com pessoas, cresci com pessoas que foram para o outro lado da vida. Foram para o crime. Outros casaram cedo. Outros morreram. Só que eu decidi. Um dia eu me lembro de uma vigília. E eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, eu tenho medo do futuro. E eu lembro que Deus falou no meu coração bem assim, entrega o teu futuro a mim. E eu vou cuidar dele. Hoje eu sou casado, tenho 8 anos de casado já. Graças a Deus. Deus me abençoou, irmão, de uma maneira assim, gigantesca. Irmão, eu comprei uma casa da Promissória, irmão. Quem que faz isso? Eu comprei uma casa parcelada de 84 vezes, meu amigo, na Promissória. E o cara nem me conhecia. Depois eu comprei o terreno da esquina. Aí eu comprei um carro, depois eu comprei outro. Quase uma garagem lá em casa. Estou fazendo a faculdade do meu sonho, que eu sempre quis fazer. Estou indo para o 6º período da faculdade de Direito. Irmão, só Deus que faz isso, mano. Ei, se não foi Deus, te garanto uma coisa, o diabo não foi, não. Porque o diabo não dá nada para ninguém. E pode até dar, pode até parecer que ele está dando, mas ele te dá com a mão e ele mais duas. Mas quando é Deus que te dá, Deus te dá e multiplica. Mas isso, irmãos, é quando você tem uma identidade construída em Deus. Quando você tem uma identidade construída em Deus, irmão, pode falar o que for de você. Não tem uma musiquinha por aí? Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí. Eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele tem todo o poder. Eu sei que Ele está no controle da minha vida. Irmãos, ou a gente acredita nisso, irmãos, ou a gente rasga a Bíblia e vai viver outra coisa. Porque se está na Bíblia, Deus é fiel para cumprir e ponto. Ai, mas falaram. Problema é de quem falaram. Problema é deles. Se a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mano, só confia. Só confia e vai. Mas importante, cuide do altar. Cuide do altar.